Ai, gente. Oi, gente, boa noite. Tudo bem? A gente vai dar só um minutinho pra Kate entrar, tá bom? Nossa live hoje vai ser imperdível. Boa noite, boa noite, boa noite, meninas. Boa noite, Adriele, Márcia, Marie. A Kate já entrou. Tô só esperando ela solicitar pra... Chegou? Só tô esperando você solicitar, Kate, pra eu aceitar e a gente começar, tá? Oi, amores. Oi, boa Cheguei. noite. Boa noite. Chegou. Boa noite. Então, vamos começar? Porque a live, pelo jeito, vai ser longa, né? A gente vai ter muita coisa para falar. Então, vamos lá. Vamos, Bem? eu tô compartilhando aqui. Pera aí que eu vou compartilhar para todo mundo. Vou compartilhando no Facebook, no Instagram. Enquanto você vai compartilhando, eu vou me apresentando. Então, gente, para quem não me conhece, né? Eu sou Jaqueline, sou esteticista, especialista em terapias complementares na epilação, terapias alternativas, mas além disso, na verdade, antes disso, eu sou da área da educação. E a nossa convidada, a minha convidada hoje, ela também é da área da educação. Na verdade, nós somos merendeiras, né? Nos conhecemos há 20 anos, trabalhamos juntas há 20 anos, e hoje, por problemas de saúde, somos desviadas de função, somos readaptadas e resolvemos, um certo período da nossa vida, a voltar a estudar, né? Aí eu fiz estética, a Kate fez assistência social, e eu vou deixar ela se apresentar agora, falar com vocês. Ai, gente, que bom. No Dia da Mulher, né? Dia Internacional da Mulher. E a gente gravando aqui. Ah, Marcinha, que saudade. Manda um beijo pro Fernando. A gente aqui gravando uma live, né? Já gravei uma hoje com a Gabi, falando sobre resiliência. Meu nome é Kate Martins. Eu, como a Jaqueline já falou, né? Trabalhamos na área da educação. Eu sou formada em serviço social. Também, como a área da educação aí, né? Me instiga, me inspira. Eu fiz pedagogia e psicopedagogia, agora fiz psicanálise também. Estou nessa área aí, gostando muito mesmo. E hoje nós vamos falar sobre autoestima, né, Jaque? Você quer falar um pouquinho ou já quer que eu inicie? Como é que vai ser? Não, pode iniciar, pode iniciar. Você é minha convidada, você inicia e a gente vai. Isso, então. A autoestima, né? Falando um pouquinho aí sobre autoestima, estética. A Jaqueline já falou um pouquinho hoje, né, comigo. É o que é por fora, é o que é por dentro. Isso tudo aí envolve autoestima, a estética, né, que é o fora, e o por dentro. O de dentro reflete em fora, né, já que o de fora reflete por dentro. Reflete por dentro, é isso aí. Eu costumava falar com a Kate, até hoje a gente fala sobre isso. Olha, a gente está esbagaçada por dentro, acabada. Mas a nossa capa tem que estar bem. Nós não podemos demonstrar que estamos enfraquecidas, que estamos acabadas.
Mas a verdade é que muitas vezes não dá, né? É, Às vezes a gente está com a autoestima baixa, a gente está sofrendo, a gente está com problema e reflete no nosso exterior. isso, Mas a autoestima, ela vai além da beleza física, verdade. do corpo, Você do falava, cabelo, do Kate, rosto bonito. você falava, Kate, não perde a pose. Não perde a pose, não Ah, podemos perder a pose. isso. Essa frase, né, para alguns pode ser até. A Jaque fala isso, né, toda hora. Eu falo isso Pode sempre. até ter um lado negativo, que as pessoas falam, romantizador. Não, mas eu vejo como um lado positivo, né? Porque se o de dentro reflete fora, o de fora também reflete dentro, né? E a autoestima, ela é definida como nós acreditarmos no nosso potencial, amor próprio, né? E ter confiança nos nossos atos. Essa é a definição de autoestima. Mas hoje eu quero falar sobre a psicanálise, né? Um pouquinho, psicanálise e autoestima. O que é isso? Freud, né, que é o pai da psicanálise, Sigmund Freud, ele disse que 95% das nossas atitudes são inconscientes. Imagine, Jaque. Nossa, como é que é isso? Como é que é isso, né? Eu sou praticamente aquilo que eu não sei que eu sou. Porque se eu ajo 95% de forma inconsciente, quem eu sou? Por isso que é importante. Pois é. Por isso que é importante, né? Então eu quero dizer hoje que a autoestima, ela vai se iniciar no processo de autoconhecimento. Se você não sabe quem você é, você fica perdida. Entrou uma amiga minha aí, Alessandra, beijos. Thaís está na live também, A Vivi beijo. também entrou. Entrou, beijos. Vivi, quanto tempo? Vivi entrou. Então, se eu não me conheço, como que eu sei o que me agrada, o que me faz feliz? Como eu me vejo, né? Conhece-te a ti mesmo. Já dizia, né? Então, conhece-te a ti mesmo. Se eu não me conheço, como é que eu estarei feliz? Se eu tenho autoestima. Travou, Kate. Travou? Voltou? Travou, agora Voltou? Voltou. Então, a autoestima tem a ver como eu me vejo e como eu acredito que os outros me veem. Isso tudo é que forma a minha identidade. E ao formar minha identidade, é aí que forma o meu autoconhecimento. E eu me conhecendo é quando forma a minha autoestima. Isso. E vai além, né, daquilo que eu falei. De um corpo perfeito, de um rosto bonito, de um cabelo bem feito, de uma unha bem feita. É óbvio que você se conhecendo, a gente se conhecendo, estando bem com nós mesmas, né? Consigo mesma, é óbvio que o teu externo, ele vai estar mais bonito. Você vai se aceitar se você é gorda, se você é magra, se você, do jeito que for. Porque o corpo perfeito é o seu corpo, é aquele que você se encontra estando com uma autoestima boa. Gostando de você, né? A gente gostando de nós mesmos. Se olhando no espelho e dizendo, eu sou um ser humano, eu sou uma mulher bonita, eu sou bem, eu sou muito amada, eu sou maravilhosa, eu faço o que eu gosto, eu sou feliz, sou grata a Deus, grata ao universo por tudo que eu tenho. Isso. É isso aí que vai deixar fazer com que nós tenhamos uma boa autoestima. É óbvio que nem sempre a gente está assim. E esse conhecimento todo, nós não tínhamos há uns anos atrás, né? A gente tinha eu já tive muitos questionamentos, muitos problemas, mas hoje eu já não tenho mais. Sim, é uma construção. Hoje eu já tô... É uma construção. É isso aí. Desde a infância, Jaque. Lá na infância é que começa esse processo de autoestima. Os estímulos que a criança, aí vai na psicopedagogia, Bruna tá aí, beijo, que também é pedagoga. Aí vai lá na construção da autoestima da criança. Como que foi construído isso?
Quais foram as palavras que eu ouvi, que eu mais ouvi na minha infância? O que eu acreditei, o que eu percebi dessas palavras. Isso é que vai construir minha autoestima, não é hoje. Não é hoje com uma estética. É óbvio que a estética, a gente já falou desde o início. Vou falar muito essa frase. Fora reflete o de dentro, dentro reflete o de fora. É óbvio. Isso é óbvio, né? Nós já constatamos. Mas é lá na infância. Tudo acontece lá na infância. O que foi construído dentro de mim? As minhas dores vai refletir, as minhas feridas emocionais vai refletir na minha autoestima. Porque as minhas feridas, né, as minhas dores, ela mostra a minha limitação. Ela mostra no que eu acredito, até onde eu posso ir. Será que eu acredito? Você falou de autoaceitação. O autoconhecimento, ele vai realmente envolver todas essas áreas da autoaceitação, da autorresponsabilidade. Isso é muito importante, né? Até que ponto? Qual é a minha responsabilidade nessa parte da minha autoestima? Qual é a minha responsabilidade na minha dor, né? Da minha infância? Eu descobri, né? Eu tô falando assim, a pessoa descobre muita coisa no processo de análise, no processo terapêutico. Mas o importante não é o que ela descobre, é o que ela vai fazer com aquilo ali. O que eu faço com aquilo ali? Certo? Eu vou contar uma experiência minha, tá? Geralmente a terapeuta não conta, né? Conta mais as vivências do que a gente... mas eu vou contar uma experiência minha. Eu fui perguntada com a minha analista, por quê? Quando nós nos formamos, a psicanálise é diferente de outras faculdades, né? A nossa prática é nós vivermos as análises. Como é que é isso, Kate? Eu preciso passar por um número X mínimo de análise para eu me formar. Não é para eu ser psicanalista. Ser psicanalista é outra coisa. Tem outras coisas. Eu estou dizendo da formação. Eu preciso passar pelas análises. Eu preciso que uma analista me atenda e que eu fale para ela das minhas vivências. Certo? Para me formar como psicanalista. E eu passei por esse processo de análise. E quando ela me perguntou, né, por que você fez serviço social? Aí eu falei, porque, sei lá, eu estava lá na área da educação, e como eu não gosto de criança, eu falei assim, aí foi um ato, a gente fala como um ato falho. Ela, como você repete isso? Você se ouviu? Aí eu, não foi isso que eu quis dizer, eu já tinha falado. Eu não gostava de criança. Aí eu fiquei com aquilo martelando na minha mente, como? Que eu não gosto de criança? Não foi isso que eu quis dizer. Eu não gosto de criança. Sim. O passar do tempo, com o decorrer das análises, aí eu fui gravar minha primeira live com uma professora minha do serviço social na época. E a live foi horrível, porque eu não conseguia ver a minha imagem. Eu não conseguia olhar para mim no vídeo. Eu tinha um problema de autoestima que eu não sabia. E o tempo foi passando. E eu tinha que ver a live para saber por que a live foi horrível, por que eu fiz eu cometi aquelas gafes. E no final da história eu não conseguia me ver no vídeo, Jaque. Eu não conseguia gravar vídeo, eu detestava a minha voz. E a minha analista atual perguntou, por que você não consegue ver a live? E eu também respondi de forma inconsciente, porque eu detesto a minha imagem. Ela, você se ouviu? Aí eu, não foi isso que eu quis dizer, que é sempre assim. Aí eu fui juntando, né, todo esse material, que a criança que eu não gostava era eu. Porque eu era diferente de toda a minha família, que eu fui criada com a família da minha mãe, que é branca, você sabe disso. E a criança que eu não gostava era eu. Então, por isso que eu usei aquele ato falho. E Karina, muito forte a análise, o processo. A gente está falando aqui de propriedade, né, Jaque? Do que a gente viveu. Hoje é dia da mulher. Vamos abrir o verbo, né? Vamos botar pra fora. Vamos abrir o verbo aqui. Então, eu falo com propriedade no processo de análise.
E eu, quando eu descobri que aquela criança que eu não gostava era eu consegui gravar vídeo, eu consegui atender criança, eu não atraía criança para o consultório, porque eu falava, não, não vai dar certo, só vou atender adulto. Eu cheio de material para atender criança e eu não conseguia. Então ali foi um divisor de águas, eu fiz as pazes com a minha criança, Jaque. Eu precisei acolher a criança negra que se sentia rejeitada pelaquela família branca. Eu precisei, porque eu te... E, na verdade, eu acho que você não era nem rejeitada, né, Kate? Não, era o que Porque, eu assim, entendia. eu conheço a tua família. Não, peraí. Eu entendia... eu sou inserida na sua família. Você achava... Os fatos não são o que acontecem, são o que a gente entende. O que a criança percebe. Que a gente entende. Eu percebia, eu entendia que eu era diferente. Eu não tinha um pertencimento da minha família. Eu não pertencia àquela família branca. Porque eu me sentia diferente. Então eu percebia como rejeição, mas não era nada daquilo. Quando eu fiz as pazes com a minha criança, eu consegui... E por causa de algumas brincadeiras pejorativas, não estou culpando família, nem pai, nem mãe. A sociedade em si, né, nos leva às vezes a brincar de alguma forma. Esse cabelo diferente, cabelo duro... Isso aí, o que a gente interpreta, muito bem, Karina, da nossa realidade. Não é a realidade. É uma realidade perceptiva, que relativa. A gente cria. Isso. Perceptiva, que a gente cria pra gente. Muito bem, isso aí. Então, depois que eu fiz as pazes, que eu acolhi essa criança, a minha vida mudou. Eu consegui gravar os vídeos, hoje eu consigo falar numa live. A minha voz eu detestava. Assim, hoje eu sei que minha voz... não é as melhores por causa do problema na corda vocal, mas eu consigo ouvir meus áudios, eu consigo conviver com meus erros. Antes eu gravava vídeo 10 vezes e apagava, agora eu vou com o meu erro, depois eu vou lá e falo, pessoal, falei errado, não era isso, e não quero saber, hoje eu consigo errar. A Thaís está falando aqui que às vezes a família não sabe o que acontece com o emocional. E isso, porque na verdade, Jaque, os nossos pais, eles fazem o nosso melhor. O melhor deles. O que eles acreditam que é o melhor pra gente. Deles, assim como nós fazemos assim como a gente faz o nosso melhor para os nossos filhos. Nem sempre é o que eles querem, a gente consegue passar, mas é o nosso melhor. Mas é como a criança entende. Como a criança recebe aquilo. Como eu não pertencia àquela família afetivamente, na minha mente, eu detestava aquela criança negra. E eu tive que fazer as pazes com ela para hoje eu ter a autoestima, para eu ter a autorresponsabilidade. Qual era a minha responsabilidade? Quando eu descobri que aquela criança precisava de acolhimento. A minha responsabilidade era acolher, era ouvir aquela criança. Aí começou a vir lembranças afetivas sobre mim, lembranças sobre as afirmações da minha avó, a minha avó materna, né? Porque a minha mãe trabalhava muito. E eu quero mandar até um beijo para minha mãe. Beijo, mamãe, parabéns, uma mulher... Beijo, Penha. Uma mulher e tanta, guerreira, né, Jaque? Assim, que eu sou o que sou graças a ela, né? Mas muito trabalho, e eu ficava com a minha avó materna, minha avó Naí, e assim, parte da minha personalidade é dela, né? É da minha avó Naí. E eu comecei a lembrar um monte de coisa, de palavras afirmativas que a minha avó fazia, né? Você é linda, não deixa ninguém, apesar de ser branca, ela falava, não deixa ninguém falar do teu cabelo, não deixa ninguém falar que você... não deixa ninguém passar nada no teu cabelo, ela falava. Seu cabelo é lindo, você é linda, é a neta mais linda que eu... E eu comecei a lembrar, para reforçar, para ressignificar aquela dor, né? Eu também tinha, meu pai, imagine eu, meu pai era fotógrafo. Essa menina que tá falando aí agora, Epigi, né? É a Gi que a gente faz live. Eu detestava foto, Gi. Eu falava, eu não sou fotogênica. Eu detestava foto. Porque eu achava que eu ficava feia. Na minha adolescência, que sofrimento. Eu andava encurvada. Lembra, Jaque? Que eu cheguei a trabalhar com você. Eu andava encurvada.
Por quê? Porque eu achava que eu era A Kate tímida. A Kate realmente chegava, quando chegou na escola, ela chegou muito encolhida, assim, muito retraída, era até Sim, rebelde, tudo ela levava mal, pro tinha uma mania pessoal. de tudo, era porque era com ela. Ela levava pro pessoal. O troço acontecia com todo mundo, mas ela achava que era com ela, que era por causa dela, que era não sei o quê. Aí eu dizia, Kate, foi com todo mundo, Kate, para com isso. Muito O magrinha. problema não é só com você, é com todo mundo. Isso. Para com isso. Mas era o quê? A autoestima. Tudo isso. Começa a perceber como você vê o mundo. Às vezes a gente acha que a autoestima tá lá em cima, né? Porque a gente se sente. E a agressividade, às vezes as pessoas confundem autoestima com agressividade. Começa a perceber como você vê o mundo aqui fora. Porque às vezes o que você vê aqui fora é o que está dentro de você. E a Jaque travou. Vocês estão nos ouvindo? Não, pra mim não. Não, travou aí? Aqui não tá, não. Nem eu, nem você. Tá tranquilo. Ótimo. Tá. É assim, se a gente for olhar, né, nas fotos antigas e as fotos de hoje, não são os filtros. Eu falei pra Bibi, né? Alguém falou que eu tava bonita na foto, eu falei, são os filtros. Mas assim, não é filtro. Não são os filtros. Realmente, nós estamos, quando a gente a autoestima tá melhor, a gente se sente mais bonita e realmente a gente fica mais bonita. E o que acontece muitas vezes? A gente já vem num processo de autoestima baixa, ainda passa por coisas ruins, né? Ainda passamos por momentos ruins, por pessoas ruins na nossa vida, problemas no casamento, com homens que massacram. Isso acontece com muitas mulheres por aí, né? Hoje é Dia da Mulher, a gente está falando também sobre isso. Relacionamentos abusivos. Relacionamentos abusivos, aqueles homens que massacram as mulheres, que nos massacram, né? Porque eu passei por isso e você está sempre achando que você é pior do que uma minhoca. Vamos falar assim, a mosca que posou no cocô do cavalo do bandido. Meu pai falava um negócio assim, e é verdade. Por quê? Porque eles fazem o tempo todo a gente acreditar que a gente é burro, que a gente é feio, que a gente é ruim, que todos os erros que acontecem. Isso aí, você já está com o teu interior complicado, como você mesmo disse, né? A tua criança só vai ficar mais para baixo ainda. Só vai piorar o teu emocional. Exatamente. É tudo junto, né? Nós somos biopsicossociais, né? Esse organismo aí, Esmirna entrou, a Kátia falou que não gosta de usar filtro. Nós somos biopsicossociais e tudo precisa estar juntos, né? O relacionamento abusivo é altamente destrutivo, né? Não é só do marido, temos aí os pais e mães narcisistas, que também traz muito danos na autoestima da criança e do adolescente. Tá? A criança e o adolescente, a criança quando é rejeitada, quando apanha, quando passa por certas coisas na vida, a criança não, quando os pais maltratam, às vezes é aquilo que eu falei, é o que ele entende, às vezes o pai não maltrata. Às vezes a falta de cuidado é um maltrato. A criança entende como maltrato. A criança não deixa de amar o pai e a mãe, ela deixa de amar a si mesmo. Aí, entende como começa o processo? Eu não deixei de amar a família, que eu não me sentia pertencida. Eu não deixei de amar... Mas você deixou de amar a família que hostilizava meu cabelo, que fazia piada com a minha cor de pele. Mesmo que não intencionalmente de me fazer o mal, fazia um humor, porque na época era super normal fazer humor. Mas como eu era a diferente da família, eu não me sentia pertencida. Eu não deixei de amar aquela família, eu deixei de amar a mim mesmo. Eu deixei de amar a criança, que era a Kate. A Thaís está falando também sobre o excesso de cuidado
também traz danos. Todo o excesso, todo não, a maioria, não vou generalizar, traz uma falta. A pessoa precisa se perguntar, né, Jaque? O que está acontecendo que eu não posso mostrar minhas imperfeições? É isso aí. Né? Por que eu não posso tirar uma foto sem filtro? Por que eu não posso ter uma gordurinha? Uma gordurinha. Tudo bem, é legal se não tiver, acho muito bom, positivo. Por que eu não posso ter uma ruga? Às vezes eu chego na cabeleireira... Uma falha no rosto. Às vezes eu chego numa cabeleireira e brinco com ela, eu quero sair daqui igual uma índia. Por que não pode ter um friso? Um friso no cabelo, né? A pessoa precisa se questionar. Eu costumo falar com as minhas clientes que estética é saúde. E a saúde você tem que estar bem mental e fisicamente. Então, o que é que te incomoda mais? É normalmente a pergunta que a gente faz para poder fazer o tratamento, pegar naquilo ali. Mas eu converso muito com elas e com os rapazes quando eu atendo também. Por quê? Porque primeiro eles têm que entender que eles têm que deitar na minha maca para procurar um relaxamento e uma melhoria de pele e saúde. Tirar os pelos, ficar com a pele boa, tratada. Fazer uma limpeza de pele, mas ter uma pele hidratada, ter uma pele cuidada, ter uma pele viçosa, se alimentar bem e também ter o dom de agradecer. A gratidão. Estar bem consigo mesmo, a gratidão, estar bem consigo mesmo. Porque aí tudo vai melhorar. E não assim, eu não posso deitar uma pessoa na maca e prometer que ela vai ficar igual a Globeleza. Até porque a gente sabe que não vai conseguir. Mas eu passo para ela que, dependendo do corpo do cliente, tudo, que ela vai ter melhoria na circulação, no sistema linfático, vai reduzir medidas, vai ficar mais modelada, vai ter uma pele melhor, com mais oxigenação, mais nutrida. Isso aí que eu falo para elas, entendeu? Já para trabalhar a cabeça delas, que o processo da estética é esse. Não é mágica não... nem milagre. Não é um milagre. Não é uma mágica. Assim... Não é um milagre. Mas ela vai ver outros resultados além daquele. A pele melhor, vai ver que vai sentir, depois que você sai de uma sessão de massagem, você fica com a tua autoestima lá em cima, você fica bem, você fica mais relaxado, você dorme melhor, você passa o dia seguinte tranquilo e aquele dia também. Então, assim, é isso que eu passo para elas. E assim como no processo de terapia. Isso, muito bom. Eu acabei de falar e escrevemos juntos. O processo de terapia, as pessoas já iniciam. E aí, quanto tempo que eu vou ter resultado? Tem gente que é tão assim. Mas assim, não tem prazo. No mínimo 6 meses. Só que eu já falo, 50% é minha responsabilidade, 50% é sua. O que adianta? Eu também costumo falar o que adianta eu sair daí, fazer um tratamento de pele, ir pro sol, não usar protetor solar, ir pra praia, não usar um chapéu e vambora achando que chegar aí você vai fazer um milagre. E comer tudo que eu tenho que comer, beber tudo que eu tenho que beber, não dormir bem, não procurar estar em equilíbrio. O que vai adiantar? Só vai piorar minha situação. Porque mente sã, corpo sã. É um equilíbrio. É um equilíbrio. É a Bibi. Ah, é você, né? Tá sabendo. Administradora, muito bem. E então, se não houver esse equilíbrio e essa autorresponsabilidade, porque existem pessoas que vão entrar nesse processo, tanto da estética quanto da terapia, apenas para arrumar mais um culpado. É triste. Eu tentei emagrecer, mas essa esteticista, ela não fazia direito à drenagem. Não, eu acho que ela nem sabe o que ela está fazendo. Não, essa psicanalista, essa psicóloga... Mas a massagem péssima, eu fiz a modeladora e não emagreci 2 quilos na hora. Isso. Não emagreci. Isso. Ah, eu tomei chá, e também não... Mas se a pessoa se autorresponsabilizar, tá, e qual foi a sua parte do processo? É só ir lá pagar, fazer e voltar para casa
e continuar vivendo normalmente sem mudar os seus hábitos, sem mudar suas atitudes, sem mudar seu pensamento. Você está falando muito de gratidão e eu estou amando. Porque quando eu comecei a exercitar a autorresponsabilidade, a Bianca está falando. Gratidão. E a gratidão foi gerando, foi quando eu descobri todo esse processo de ressignificação da minha imagem. E automaticamente refletiu por dentro. Reflete por fora e por dentro. Quando eu descobri, quando eu me autorresponsabilizei, peraí, essa criança que está aí parada, chorando, sofrendo, não pertencida, ela tem uma família que ama. Ela só entendeu dessa maneira e não foi. E ainda que fosse, porque existem pessoas que passam sim por maus tratos. Que passam sim por questões bem difíceis na infância. Ainda que fosse verídico o trauma, né? Porque às vezes é um trauma, todo trauma é trauma. Mas é aquele que a gente entende. Mas a gente tem que se libertar daquilo ali. Foi o que nós estávamos conversando hoje cedo. Exatamente. Aquilo ali me trouxe muitos danos, muitos traumas, muitas complicações. Mas eu tenho que tirar de vez aquilo ali da minha vida. Hoje eu sou 100% melhor do que eu era antes. Exatamente. Ela tá tem alguém falando aí, ó. Somática, né? A gente chama isso de psicossomática. Agora travou aqui. Não, parou. Tem alguém falando sobre a psicossomática, que é que uma das causas do melasma, né? Cadê? É o psíquico. Realmente, as psicossomáticas. A maioria, inclusive, os problemas de pele, eles vêm acompanhados de problemas psicossomáticos. Isso, nós somos... Estresse, por exemplo, Isso. Nós somos algumas doenças autoimunes. Somos um sistema. Algumas doenças autoimunes. Algumas doenças autoimunes, elas vêm devido a situações estressantes. E acabou. Depois que vem, entendeu? A gente demora muito tempo para poder descobrir, cuidar, tratar da causa. Mas, assim, teu corpo, o corpo responde. Eu sei por experiência própria, tá? O meu corpo, ele responde... É bom falar com propriedade, né, Jaque? O meu corpo, ele responde. Assim, para quem não sabe, né? Eu passei por um casamento, uma relação abusiva, né? Eu me separei praticamente com quase 30 anos de casada. Então, assim, eu passei por muitas coisas e eu não me queixava e eu não falava com ninguém. Hoje eu participo de um grupo de estudo, as meninas estão aqui no grupo e uma das meninas falou, eu ouvi um áudio aqui, não deu, que muitas vezes as pessoas chamam a mulher de safada, disso, daquilo, mas ela não tem como sair. Ela não tem como socorrer. Para onde ir com os filhos? Como sustentar? Então, assim, é bem difícil. Eu sei o que é isso, assim, na íntegra. Na íntegra mesmo, sabe? A Aninha Amor entrou também aí. Eu passei por tudo isso na íntegra. E o meu corpo, com o passar dos anos, ele respondeu. E quando ele respondeu, ele já vinha dando sinais há muito tempo, muitos anos. E naquele momento que ele respondeu que aflorou tudo, que eu fui ao médico, que eu fiquei rodando de um lugar para o outro, que eu fiz biópsia, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, eu não descobria, eu queria saber o porquê. Aí eu falei, não, agora eu vou dar um basta na minha vida e eu vou acabar com isso. Eu vou acabar com isso e as pessoas vão descobrir e vou passar por uma série de problemas, mas eu vou mudar a minha vida. Porque eu não quero morrer agora e eu não quero morrer sem saber o que é a felicidade. Mas não é a felicidade desse amor romântico, de nada disso, não. De cuidar de mim, de fazer as coisas pra mim. Autoestima. Entendeu? É isso aí. Então eu vivi com alguém que me maltratava, que me traía, que outras coisas mais que eu não preciso falar, que, além de tudo, fazia com que eu acreditasse que eu era burra.
que eu não ia conseguir nada, entendeu? É complicado. E que ele era o melhor filho que eu tinha. Aí eu falei, não, agora eu vou entrar no meu processo de antialérgico, antibióticos, anti-inflamatórios, medicação, injeção, pomada, não sei o que, sei o que lá, e eu vou me cuidar. E eu tô aqui. É. Então, assim, nesse processo todo, só para encerrar aqui, eu adquiri 3 doenças autoimunes. Uma doença que é bem parecida com lúpus, mas o nome é Lynch, que quase ninguém nem conhecia. Quando o médico falou, eu fiquei assim, ó. Então, eu tenho Lynch plano, eu tenho Lynch escuro e eu tenho o Lynch escleroso. E para mim foi horrível. Inclusive, saber que eu tinha isso e como me tratar. E foi justamente terapia. Isso. Foi um conjunto. Foi um conjunto. Isso. O nosso corpo, ele dá sinais, né? E a gente vai, não, dá para andar mais um pouquinho, dá para ir mais um pouquinho. E ele tá falando, para. E a gente tá, não, Para. dá para ir, dá para ir. Dá pra ir. E a gente vai. E não dá pra ir. Não dá para ir. Não dá pra ir. Não dá para ir mesmo. Infelizmente, não dá pra ir. Respeite seu corpo. Daqui a pouco vai terminar a live. Respeite seu corpo. Eu não botei nenhum comentário. O nome da live, eu esqueci. Eu também não... Não sei nem como é que bota. Aperta mais, né? Vai no mais, não é isso? Quando eu for, Você coloca. Respeite seu corpo. Respeite sua mente. Tá? Tem muita coisa que hoje eu falo. Não quero falar sobre isso agora. Você não é obrigada a responder tudo em tempo real. Entendeu? Outro dia eu falo com você sobre isso. E pensa, e para. Desconfie dos seus pensamentos. Eu estou dando algumas dicas de autoestima. Dicas de autoconhecimento, primeiro. Tá? Desconfie dos seus pensamentos. A pessoa ansiosa tende a ter pensamentos que às vezes não tem a ver com aquilo ali. Exemplo, se eu de repente voltar para ver aquela live primeira, eu não vou achar que foi horrível tanto quanto eu achei naquele dia, porque eu não me amava. Hoje eu desconfio do meu pensamento. Então desconfie do seu pensamento de capacidade, né? Você não é uma impostora. Você é uma pessoa que estudou. Você é uma pessoa que tem capacidade para fazer o que você está fazendo. Não desconfie da sua capacidade, desconfie dos seus pensamentos. Tenha cuidado, né? As respostas não precisam ser automáticas, como eu falei. Respeite o seu corpo e sua mente. Porque a gente exige tanto respeito do próximo, mas nós não nos respeitamos. A gente vai... Olha, o meu sonho, hoje é Dia Internacional da Mulher, você está falando aí sobre romantizarem, né, o relacionamento abusivo, porque a mulher é isso, a mulher é aquilo. O meu sonho é que a sociedade entenda toda essa questão do feminino, o que a gente sofre, o que a gente passa, com tudo, né? A maternidade, essas doenças que a gente adquire desses relacionamentos abusivos. Tem relacionamento abusivo com o passar de amigos que querem controlar. São várias coisas. Várias coisas. Se você não se respeitar, você vai, né? Como Alice, Thaís gosta muito, e eu falo, como Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Você vai-se embora. Qualquer caminho serve. E outra coisa que nós temos que ter certeza, né? Colocar nas nossas cabeças. O nosso corpo é morada do nosso espírito. Sim. É a casa do nosso espírito, do nosso corpo. Então a gente precisa cuidar dele também. Para estarmos, para o nosso espírito habitar, ter um habitat limpo, sem sequelas, sem problemas. Exatamente. E não é um corpo perfeito, escultural, nada disso não. Mas sem doença, sem feridas, sem mancha, sem sofrimento, que vocês sabem que qualquer coisa que dá na pele, assim, ela dói muito, ela arde muito.
né? E nós ficamos com um aspecto muito feio. Muito feio. Isso. A pessoa já nota. A pessoa já nota que você tem alguma coisa. Então, é muito difícil. É É verdade. muito complicado. Mas é um processo. Não é, a mudança não vem de uma hora para outra, né? Ela demora realmente, o processo é longo, mas com o passar do tempo a gente vai. Então, assim, de cadeira mesmo, com propriedade de causa. Para quem me conhece, que sabia mais ou menos da minha história, e quem sabe da minha história desde o início, e que me viu, eu fui uma Jaqueline há 6 anos atrás. Poxa, nós E hoje, eu evoluímos. sou uma outra Jaqueline. Nós evoluímos, eu evoluí muito. Que Eu não evolução. tenho mais certas crises, eu não vivo mais à beira de um abismo, à beira de um ataque de nervo, eu não ando ferida, eu não... Nada. Claro que o dia a dia a gente se estressa, reclama, tem um probleminha aqui, a Aline entrou. Mas eu sou uma outra pessoa. Isso. Tenho muito que evoluir ainda, tenho muito que evoluir. Mas, assim, como eu costumo dizer, né? Os meus netos não vão ver o que os meus filhos viram. Muito bom. Fernando até me viu um pouco descontrolada, hoje não. Mas o Bento, esse que está por vir, e o Fernando não vai mais me ver descontrolada. Entendeu? Eu sou uma outra pessoa. Para os meus filhos, por eles, por mim e para os meus netos, que eu não quero que eles tenham uma avó do jeito que eu fui que eu estava anos atrás. Hoje eu sou uma pessoa diferente. Moldada? Talvez não. Mas eu fui tentando me encaixar em alguns padrões, né? Para melhor. Assim como a Kate também. Exatamente. Nós estamos em construção. A Miriam colocou uma situação bem difícil, né, Miriam? A autoestima, está vendo como influencia? Os pensamentos suicida, né? Hoje eu falei sobre o luto com a minha filha, está se formando em psicologia, e ela falou, né, que a gente perdeu aí o Gabriel, meu genro, tão novo, e ela falou um pouquinho sobre o luto, sobre essa questão das fases do luto, e também falou sobre a autoestima, né? E nós, como mulheres, gente, é muito mais difícil, né? Tem homem aí na live? Eu nem sei. Se tiver homem... Tem um rapaz lá do TVV. Um beijo para esse homem aí, com todo respeito, tá? Um abraço. E obrigada por nos prestigiar no Dia Internacional da Mulher. Mas eu sei que ser homem é difícil, mas a mulher, a gente passa por muitas coisas que algumas vocês imaginam, né? Mas é bem difícil. A gente quer dar conta de tudo, a sociedade quer nos exigir isso, cuidar de filho. Aí se você vai para trabalho e deixa o filho em casa, que mulher é essa que largou os filhos por causa do trabalho? Aí se você para de trabalhar para ficar com os filhos, não quer nada, quer ser sustentada pelo marido e fica só cuidando dos filhos. Tudo, né, as expressões, até os xingamentos, tudo envolve mulher. É a mãe, tudo envolve a mulher, é o filho da fulana, tudo envolve a mulher, tudo culpabilizando a mulher. Aí imagine a nossa cabeça, a nossa saúde mental em meio a isso, né? Por isso que é importante. Se eu tenho um conselho, assim, eu falo que o conselho de ouro, né? De ouro nessa noite façam terapia. E a estética também concorda com isso, né, Jaque? Quando você pergunta o que a pessoa, o que te incomoda e entende que nós somos biopsicossociais, né? O que te incomoda em você? Certamente, o que te incomoda... Hoje eu atendi uma criança e eu perguntei para ela, defina você mesma. Aí ela foi e definiu, né? Branca, exemplo, cabelo liso... gordinha. Não, por dentro.
né? Por dentro, como é que você é por dentro. E eu falo de sentimentos, como você gosta de ser tratada. Comece a se observar. E comece a observar os sinais do seu corpo. As psicossomáticas, né? Eu tive também, já que uma psoríase. Eu tive uma psoríase muito grave. O tratamento foi bem caro, mas enquanto eu não equilibrei a mente, eu não fiquei boa da psoríase. Porque Porque a nossa mente tem que estar equilibrada. são paliativos. Se não tiver... Quando é de cunho emocional, o que você tratar por fora acaba sendo paliativos. Tem que tratar o emocional. Do mesmo jeito, se é algo físico, só o emocional não vai adiantar. Então é um complementando o outro. Complementando o outro. Entende? Senão é um casamento perfeito, né? A gente demorou para entender, para se atentar a isso, né? Que a gente tinha um casamento. Mas É perfeito o físico com o emocional. Tem alguém falando aí, ó. Você consegue ler, Jaque? Eu tô mudando de dentro para fora, não consegui ver, não. Ui! Não consegui ver, não. Mas, na verdade, é o casamento perfeito mesmo. É o dentro e o fora. O que falta é amor próprio e autoestima. É isso aí. Quando você... Aí, olha a minha história. Você que chegou depois na live, entra lá para você ver a minha história. Quando você acolhe essa pessoa que você não ama tanto, essa criança, esse adolescente que passou pelo trauma, quando você acolhe, você compreende ela. Por que essa criança não era amada? Porque não pertencia, não tinha um pertencimento, né? Então, ela vai pertencer agora. Porque eu vou colocar ela no lugar de amparo, de amor, de acolhimento. Eu preciso colocar essa criança ali naquele lugar que é dela. E ela vai se amar. Certo? Então é assim que acontece o processo do autoconhecimento. É um longo caminho. Gente, isso foram mais de 2 anos. Para eu descobrir. É muito complicado. Desde a primeira fala até eu descobrir, foram mais de 2 anos de terapia, de análise. Foram mais de 2 anos. Então não é da noite para o dia, não é um milagre. E há resistências. Na verdade, como eu falei, 95% de nós agimos pelo inconsciente, lembra? E existem... Isso aí. Freud disse que nós temos mecanismos de defesa. O que acontece? Nós temos 3 instâncias psíquicas. O id, o ego e o superego. O id é tudo que eu tenho vontade de fazer. Independente da moral. Eu tenho vontade de fazer mesmo. Se eu fosse agir pelo meu id, eu estaria presa, vamos dizer assim. Nós. Aí o ego, ele já é... Aqui, ó, rapaz, melhor não fazer isso não, hein? Vai dar errado. Presta atenção, tem gente te olhando. O superego você não pode fazer isso de jeito nenhum, que a sociedade não vai te aceitar. Então o ego faz o quê? Para equilibrar entre o id e o superego, para eu não fazer o que eu quero o tempo todo e não ser presa, vamos dizer assim, né? E nem me reprimir a ponto de eu me sentir mal por causa da sociedade, o ego cria mecanismos de defesa. São coisas que são mecanismos, como o nome diz, que vai defender para eu não entender. São resistências. Para eu não entender que esse sistema está sendo reprimido. Entende? Então, essas resistências, a gente se esbarra. Ah, como assim? Não, não foi isso que eu quis dizer. Eu não gosto de criança, eu amo criança. Cara, o que foi isso que eu falei? Eu sou maluca. Entende? São resistências. São resistências. Provavelmente a analista, eu passei por 2, né? Uma eu fiz online, a outra eu quis fazer presencial, mas ela tinha viajado, mora no Canadá. Não seria possível, eu queria provar as 2, tanto presencial quanto online, para ver como é que eu ficaria. Aí eu mudei por conta disso, porque eu queria fazer presencial. Mas ela já tinha descobrido que eu não gostava de criança. Quando eu fiz a live, eu passei para essa nova analista. Eu falei, não gosto da live. Aí veio uns insights. Eu falei que eu não gosto de criança. O ego traz equilíbrio. Isso aí, Thaís.
traz equilíbrio. Mas se a gente ficar resistindo, isso é tudo no inconsciente, né? Se a gente ficar resistindo... Porque quando a gente diz assim, mas o seu ego tá lá em cima. Aí é outro tipo de ego. Pessoa que faz é outro tipo de ego. Aí quando fala de ego é a personalidade, é o amor próprio. É outro tipo, é uma fala figurativa do ego. Mas o ego como instância, ele equilibra a nossa psique. Aí ele manda mecanismos de defesa pra gente não sofrer. O inconsciente trabalha pra gente não sofrer. Por que que eu não podia saber que eu não me amava? Porque eu ia sofrer. Eu ia lembrar que eu me senti rejeitada. Eu ia me lembrar que eu não pertencia àquela família. Porque todos que me viam e viam minha mãe falavam, é sua filha mesmo? Quando eu olhava pro meu irmão, achava normal. Mas quando eu olhava pra mim, é sua filha mesmo? Nasceu da tua barriga? Aí aquilo me deixava mal. Por quê? Só porque eu sou negra? Lembra que eu falava? Só porque eu sou preta? Era a minha frase. Só porque eu sou preta? Quem falava isso? Só porque eu sou preta acontece isso comigo? Eram frases que me acompanhavam desde a infância. A Marcinha tá na live. E você sabe que a Márcia é da sua cor. Fernando. Muitas vezes as pessoas achavam que era filha da minha tia, não ela. E o Fernando nasceu muito branquinho, né? Uma vez, dentro do supermercado, ela estava com o Fernando no colo, fazendo compras e tal, e uma mulher perguntou para ela se ele era filho dela. Ele chamou ela de mãe, era pequenininho, alguma coisa assim. Aí a mulher olhou de novo e falou assim, esse é o filho? É, mas esse é o filho mesmo? Aí ela se irritou e falou assim, quer que eu te mostre a cesariana? A marca da cesariana? Eu não esqueço disso, o Rodrigo depois ia me contando já, que assim mesmo. Eu saí até de perto, porque eu fiquei com medo dela tirar a roupa para mostrar a cesariana. Porque as pessoas são muito... Eu não sei dizer se elas são mais são leigas, algumas são leigas. Fazem sem entender. Isso. Sabe? Fazem sem entender. A sociedade foi preparada, né, para ter esse tipo de reação. E é difícil, é complicado. Entende? Jaque, já vai dar 1 hora. Será que o seu Instagram vai deixar filmar mais? Não sei. Quer parar e voltar, se for o caso? Não, eu já terminei a minha parte. É basicamente isso. Tá, então tá. Quando a gente parar, eu vou no mais, né? Aí no mais eu salvo ela e coloco o título. Então, mulheres, homens que estão aí, façam terapia. Eu tenho uma roda de conversa, vou fazer uma merchandising aqui logo, em 2 minutos. Com a Noelma, nós temos uma roda de conversa online e é gratuita. A gente vai voltar, a gente deu uma parada. Se chama Roda de Conversa do Autoconhecimento, né? Projeto Ama-te. Vão lá no Instagram, @TE21. Projeto Ama-te, tá? Eu pego contigo e coloco no grupo. Tem muitas amigas minhas aqui. Eu coloco no grupo de estudo. Aí a gente teve um homem, né, que a gente nem esperava aquela reação dele. A gente fez uma dinâmica lá e ele ficou chorando, assim, 40 minutos. Chorando, porque teve um insight, né? Insights são lembranças que vêm. Aí eu pedi a menina para desenhar uma cena. As pessoas, né? A dinâmica foi essa. Elas desenharam uma cena que marcou. E uma das participantes desenhou uma cena do pai. Eu tô falando sobre homens, né? Porque eu tô falando pros homens aqui fazer terapia, porque eles são um pouquinho mais resistentes. E a menina desenhou o pai indo embora. E aquele homem, fez um insight de quando ele saiu de casa. E o sentimento que ele sentia de culpa, porque ele se sentiu que abandonou os filhos. E ele ficou ali com a gente chorando, 40 minutos. E foi uma experiência, assim, que ele fez o insight, encaminhamos para a terapia individual, pessoal, né? Porque é importante. A roda de conversa é só para a gente trazer ali as demandas e você levar essas demandas para a terapia individual. Mas já ajuda, era terapêutica também. E essa roda é gratuita, né? Nós fazemos de 15 em 15 dias. Então é isso, gente. Homens, procuram terapias. Tem feridas aí, né? Que pode estar influenciando na tua profissão. Porque influenciou na minha, já, aqui na sua. Tem feridas aí que você não avança na vida, não consegue fazer um link para viver o que você tem, o teu potencial.
porque tem crenças nucleares. Hoje, o termo é crença nucleares, mas o termo genérico não. Como é que fala? O termo que usam aí é popular. Crenças limitantes, isso. São as crenças limitantes. Que não deixa. Por quê? Porque você acredita. Desde a sua infância, os nossos pais repetem, nós às vezes escutamos e nós às vezes acreditamos. Se torna uma crença. Quando a gente acredita, começa a acreditar, aí é que o negócio vai desabando mesmo, né? Então, assim, não deixe ninguém nunca dizer para você que você não é capaz, que você é burra, que você não pode, que não, você não vai conseguir. Vai sim. Nem diga, eu sou burra, eu não consigo, eu não entendo. Gente, eu vejo a mesma aula 3, 4 vezes. Pedro, o Pedro tá falando que a maioria dos nossos bloqueios são com nossos pais. Pais é a pessoa que é a representação, né? O simbólico, o papel do pai, a representação do pai ou da mãe. Só que assim, a psicanálise não culpa, a gente não culpabiliza os pais. A gente entende que eles fizeram o melhor deles naquele momento. Nossos pais tinham uma cultura, eles tinham aquela instrução, foi aquilo que eles tinham para dar para nós. É aí que gera gratidão, né, Jaque? Que a gente fala, poxa, o meu pai... É isso aí. A minha mãe, imagina, né? A sua mãe, o seu pai. Ai, era ignorante. A minha mãe fez o que pôde. Fez o que pôde. Nós também fazemos o que a gente pode para os nossos filhos. E eles vão entender da maneira que eles acharem que vão perceber. Não significa que nós somos culpados. Quando a gente faz as pazes com a nossa criança, a gente também faz as pazes com nossos pais. Porque a gente entende que nada daquilo foi de propósito. Que nada daquilo foi para nos ferir de fato. Né? Que eles tiveram também os traumas deles. Nossos pais também são gente que tiveram também. Porque já vem lá de trás. A gente fala assim, eu vou fazer pelo meu filho aquilo que meu pai não fez por mim, não pôde fazer ou não fez. Eu vou tratar de fazer assim. Eu tinha, assim, quando eu era criança, a minha mãe, eu sabia que minha mãe me amava muito, meu pai, mas eles não tinham aquela questão, aquela coisa de dizer eu te amo pra gente. Verbalizar. Entendeu? O que aconteceu? Eu tive os meus filhos e todo momento eu falo isso para eles. Até hoje eu falo para eles, eu falo para os meus netos. E isso daí levou a minha mãe a falar o eu te amo. Porque eu falava para os meus filhos. E os meus filhos começaram a falar com ela. Entendeu? E mudou o quadro. E o meu pai hoje fala isso para as crianças aqui, que não são mais crianças, né? Eles falam para o meu pai o tempo todo. E meu pai fala com eles. Esses são bloqueios também. Eles já vieram de um outro tempo que as pessoas também não falavam, não faziam isso. Isso. E essa soma... A gente vai derrubando barreiras. Vai passando, caminhando. É verdade. E sobre o abraço, né? Marcinha tá falando aí. Eles não davam um abraço. Mas eles... Não davam um abraço, era bem superficial alguns, né? Era bem superficial o relacionamento dos pais para filhos. Isso aí. Mas... Hoje já é difícil. A gente sobreviveu, né? A sociedade muda toda hora. Estamos aqui gratos. Pedro, isso mesmo. Pedro falou aí que não gosta que falem do pai. Eu entendi a sua fala. Eu entendi. Porque realmente a gente entende que eles fizeram o melhor. A Esmirna também falou sobre isso. Eles fizeram o melhor. Hoje eu entendo que meus pais fizeram o melhor por mim, assim como eu espero que os meus filhos lá na frente, ou agora, não sei, que eu fiz o melhor por eles. O melhor que eu pude, o melhor que eu... Entendeu? E assim vai. E hoje a minha filha vai fazer o que ela pode de melhor pelo Bento, e depois a Bianca quando tiver, e o Yuri, e a gente vai, a Gabi pela Nicole, isso. E a gente vai fazendo pela Nicole também, pelo Bento, pelo Fernando.
pelo que vem. E nós vamos levando, né? É verdade, é verdade. A vida é um ciclo. Isso, e é importante, né, a gente, hoje, eu lembro, quando alguém fala do cabelo da minha neta, eu falo, não, seu cabelo é lindo. Eu lembro do que a minha avó falava comigo. Seu cabelo é lindo, tá? Não, você é linda, você é negra. Eu sou negra, a senhora também é negra? Sim, você é linda. Hoje eu abraço isso aí, Marcinha. Beijo, abraço, bastante. E eu não tenho essa eu falo que eu sou esquizoide, né? Tenho traço de personalidade esquizoide, que não gosta muito de abraço, de beijo. A Jaque sabe, eu não sou muito de pegar. Esse não é muito de pegar, Mas, dependendo da situação, né? Quando é uma criança e quando é uma pessoa que eu vejo que aquele abraço vai fazer a diferença, eu sou sensível e vou abraçar. E por mais que eu resista aos abraços, quando eu tenho dia que eu preciso apenas de um abraço, ninguém precisa falar nada. É um abraço que eu preciso. E graças a Deus, né, os meus amigos compreendem isso. Tem dia que é só um abraço e acabou. Façam terapia, façam as pazes com a sua criança, né? Há algo brilhante dentro de você. A resposta da sua autoestima está dentro de você. Ninguém é responsável, né? Às vezes, se eu tivesse dinheiro, eu era bonita. A gente falava tanto isso, né, Jaque? Se eu tivesse dinheiro... E não é... A gente nem tem dinheiro, nós somos lindas, estamos lindas. Estamos lindas, porque nós entendemos a essência, né? A Jaqueline tem um preço acessível, com qualidade, né? Eu já fiz. Faço ainda, estou ainda para ir aí também. Muita coisa com ela. E eu também tenho. É possível fazer terapia. O pobre, a gente acha que não é possível. É possível. É possível fazer tratamento estético. É possível cuidar, fazer um tratamento estético. Aurículo, né, Jaque? Eu fiz muita auriculoterapia com a Jaqueline. Fiz muito desde o início, ainda faço. Então, assim, são alternativas, são paliativos, ok. Mas para mim funcionou, então eu tenho que falar o que funcionou. O que funciona a gente fala, né? Então eu fiz e faço ainda. E a gente está aí para evoluir, porque nós descobrimos que está dentro de nós. Que o fora reflete dentro e o dentro reflete fora. Essa é essa mensagem que eu tenho que deixar para vocês hoje. Bom, gente, eu só tenho a agradecer a vocês, né? Meu sentimento, ultimamente, eu só agradeço. Eu já não tenho mais aquela coisa de estar pedindo. A gente fala de vez em quando que quer ficar rica, mas eu só agradeço pela minha vida, pela vida da minha família, dos meus amigos. E, assim, só peço a Deus que me dê saúde, sabedoria e força para continuar seguindo, que é o que eu quero, que hoje eu sou uma pessoa mudada. E eu vivo para mim, para os meus e para mim, faço as coisas para mim. Então, eu só tenho gratidão. Muito bem. É isso. Fiquem com Deus, tá, gente? Muito obrigada. Fiquem com Deus, gratidão. Beijinho de luz para todo mundo. Obrigado, Kate. De nada. A gente vai marcar outra, que essa foi bem legal. Vamos. Nossa, eu também amei. Muito bom, um público maravilhoso. Beijos. Foi muito legal, foi muito bom. Vocês, a participação... Beijos. Agora eu salvo ela no... Isso. Vou salvar ela no mais. A participação aí do pessoal foi muito boa, que a gente foi vendo, né, o caminho que a gente tinha que ir. E eu amei também estar com vocês. Precisando, eu tenho esse Instagram aqui, é só vocês irem lá, seguir. Eu tenho um site na bio, se você tem dúvida o que é psicopedagogia, o que é psicanálise. Tem um canal no YouTube. Tem um canal no YouTube. Agora tem um canal no YouTube. Isso, canal no YouTube. Então vocês vão lá. Eu vou tentar baixar uns trechos dessas lives para colocar lá no canal. Tá, meninas e meninos? Vão lá e veja o que se encaixa. Qualquer coisa eu tô aqui também. Contato tem lá na bio, tá bom? Um beijo. Foi um prazer, Jaque. Gratidão. Gente, um beijo. Beijo de luz para todos. Obrigado, gratidão.